Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, sim, Senhor, estamos aos teus cuidados. Somos gratos a ti, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós te pertencemos, Deus. A ti a honra, a glória, a força e o poder. Te engrandecemos, Pai. Tu és bom, Senhor. A ti a honra, Senhor. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma jornada aqui, né, sobre fé, fé na palavra. E uma das coisas que mais nos alegramos é que nós estamos fazendo a vontade de Deus, né, porque a fé, né, agrada o coração do Pai e é um estilo que nós devemos andar, né, não pelo aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. E o andar, queridos, é uma prática, amém? É você realmente se conduzir, você fazer um esforço. E esse esforço, amado, que eu estou falando para você não é questão da sua força, mas o esforço é de você colocar todo o seu pensar em conformidade à palavra. Ou seja, deixar ela ser realmente aquela que vai te conduzir. Amém, queridos? Então eu queria dar alguns avisos, né? E nós estamos aqui com um esquadrão poderoso, pastor Kelvin, pastor Charles, falando sobre fé, falando sobre a palavra, né? E eu creio, queridos, que a vida de vocês não é mais a mesma, sabe, amados, porque eu sei que há uma eficácia sobre essa palavra. Não somos nós, amados, nós somos aqui um portador, somos aqueles que estamos realmente despojando a palavra para a sua vida, mas a eficácia, amado, está sobre a palavra. É por isso, querido, que você todos esses dias
Na terça-feira nós falamos sobre fé, semana passada, terça e quinta, sobre fé. Fé no quê? Na palavra. Sabe, amados? Porque quando nós entendemos que tudo vai passar, mas ela vai permanecer, então ela é segurança para mim e para você. Amém, amados? Então, nossos avisos de hoje, vamos lá. Dízimo e oferta, queridos. Vai estar passando aí um banner poderoso, onde você vai estar podendo fazer as suas transferências ou depósito, né? Pega a conta, né? Anote tudo certinho, amado. E você pode estar fazendo sair da sua casa, ou você indo ao banco. E também você vindo de segunda a sexta aqui na igreja, né? Vai estar aberta para você estar fazendo isso, né? Depositando da melhor forma que você achar. Sabe, queridos, você entrega o dízimo, você entrega a sua oferta, não porque você vai fazer isso para ser abençoado. Não é isso que a palavra diz para nós. Ela diz que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, a forma de nós fazermos isso é o quê? Rapaz, eu estou fazendo porque eu sou abençoado. Eu não vou entregar dízimo ou não vou entregar oferta para ser abençoado. Eu faço isso porque eu sou um abençoado. Entende, amados? E seja realmente, e veja a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Sabe porque eu vejo aqui, né, em 1 Efésios 1:3, a palavra diz que nós somos benditos. Nós já fomos abençoados. Amados, você não vai ser, você já é um abençoado em Cristo Jesus. Amém? E também nós estamos aqui com a Plantão Rema. E o Plantão Rema, querido, você pode estar entrando em contato aí pelo WhatsApp, tirando as informações necessárias para você entender e compreender como funciona a escola. Amados, não fique de fora, é um tempo de você buscar conhecimento de Deus. A palavra diz que o meu povo parece falta de conhecimento. Então chegou conhecimento para a cidade aqui da Aquidauana e você não pode ficar de fora, amados. Amém? Outro aviso também é sobre o centro de cura. De segunda a sexta, amado, está sendo entregues ministrações poderosas ao vivo pelo Facebook do Centro de Cura Rema. Amados, não fique de fora, observe, vá meditar, vá ouvir essas ministrações poderosas. Ela começa das 9 às 9h30 no horário de Brasília, e no horário aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, é das 10 às 10h30. Estão sendo ministrações extraordinárias. Coisas fora do comum acontecendo ali, amados, relatórios fantásticos. Sabe, querido, eu faço parte do diretor do Centro de Cura de Aquidauana, e eu vejo no grupo ali dos outros diretores a nível nacional, amados, cada testemunho maravilhoso. O que é isso? A palavra em funcionamento. A palavra continua sendo a palavra de Deus. Ela não perdeu a força dela, ela continua no mesmo lugar onde ela deve estar. Amém? Aleluia. Então, queridos, os avisos acabaram. Aleluia. Então, amados, nós vamos estar aqui também falando sobre a confissão da palavra, confessando, amados, as verdades da palavra. Sabe, queridos, é interessante, e eu trazendo aqui explanar algo aqui com vocês, é interessante que a palavra diz, queridos, né, em Gálatas, capítulo 3, no versículo 9, a palavra diz assim, ó, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amados, ele não está falando, rapaz, é as pessoas que murmuram, as pessoas incrédulas, as pessoas que não acreditam, as pessoas que não sabem o que vai fazer, as pessoas, né, que elas estão vivendo por aquilo que ela está vendo. Não, amado, a palavra diz que de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Olha só, amados, o que eu acho interessante, querido, nós devemos ficar posicionados na palavra, e a palavra, ela abre, amado, um espaço para mim e para você, através de quem? De Cristo Jesus. Ela diz assim, queridos, que à medida que você anda em fé, você vai sendo abençoado. Mas o abençoado não é uma forma que você, rapaz, se eu fizer isso, eu vou ser abençoado. Não. Se você fizer isso, eu vou ver a manifestação da bênção sobre a minha vida. Aleluia. Sabe, queridos, a vontade de Deus, amado, para mim e para você, amado, é Ele ver realmente que nós tivemos olhando com a ótica dele. E a ótica dele, amado, nós vamos enxergar ela como? Pela palavra. Sabe, queridos? Porque realmente, amados, numa situação que está esse mundo, numa situação que está as coisas,
você não é do mundo. Você não é como o mundo. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E é por isso que Deus, amado, Ele faz, realmente trazendo luz para nós, né? Ele traz aqueles planos para nós que nós devemos ser daqueles que vão andar na luz da palavra. Sabe, querido, você não precisa fazer nada, amados. Mas Ele diz, você tem que crer. Todas as coisas já foram feitas, queridos. Né? Porque quando você vai tentar fazer algo, amados, você não está crendo no poder criacional da palavra. Rapaz, vou dar uma ajuda para Deus aqui. Não funciona assim. Você tem que ficar no que a palavra de Deus diz. E eu acho interessante, a palavra de Deus diz que Ele trabalha ao nosso favor. Ele trabalha a favor daquele que nele esperam. E esse esperam, que ele sabe o que é? Confiar. Agora imagina só, amado, na sua boca, diariamente você falando isso. Aleluia. Pai, obrigado, porque eu confio no Senhor e o Senhor o Senhor está trabalhando ao meu favor. Rapaz, que privilégio você ter um Pai poderoso, Criador de todas as coisas, trabalhando ao seu favor. Ou seja, você vai mudar, amados. Olha só o que você está carregando sobre a sua vida. Olha aquilo que você está lançando sobre a sua vida. Olha as sementes que estão sendo semeadas sobre a sua vida. Sabe que não tem como não funcionar, não tem como ter mudança, não tem mudança. Porque, amado, a palavra, ela é o poder criacional. Eu não sei porque o Senhor está falando, mas constante Ele está trazendo isso aí para você. É o poder criacional. Sabe, eu não sei o que você está precisando, se você está precisando de um órgão no seu corpo, mas existe poder na palavra. Se você abrir a sua boca, crendo no seu coração, confessando ela, amado, você vai receber. Amém. Pastor Charles. Pastor Kelvin. Glória a Deus, querido. Graças e paz. Então, como a gente já tem falado, né, sobre essa questão de confissão, a gente vai bater nessa tecla mesmo. Meditando um pouco sobre isso que a gente tem falado, eu me lembrei, porque a gente fala de confissão de fé e, querido, a gente tem que ir na Escritura e confessar, reivindicar aquilo que é nosso. Querido, quando a gente fala confessar, reivindicar aquilo que é nosso, a gente não está tendo uma posição de arrogância diante de Deus, que é, por exemplo, Deus me dá minha cura em nome de Jesus, como se Deus estivesse escondendo essa cura da gente. Pelo contrário, a cura, ela já é nossa, querido. Nós não colocamos Deus contra a parede, mas nós reivindicamos aquilo que já é nosso. É como, por exemplo, quando um pai, ele faz, olha, se você for obediente, aí você tira notas boas, chega no final do semestre, aleluia, os irmãos já começam a dar glória a Deus aí, os filhos, eu vou te dar um presente, vou comprar aquilo que você me pediu, tal, e o filho não chega apontando dentro na cara do pai, lembra que você falou, agora você vai ter que dar. Não, porque é falta de educação, mas ele fala, pai, lembra aquilo que você falou, agora eu fiz minha parte, estou reivindicando. É a mesma coisa, querido, é uma comparação simples, mas pai, por causa que você falou, eu reivindico a cura sobre o meu corpo, isso em todos os aspectos. E essa confissão que a gente tem tanto falado aqui, ela não é simplesmente uma confissão que a gente vai lá, separa 5 minutos e pronto, acabou, agora eu vou ver a vida do jeito que eu quero, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, querido. Porque a gente pode confessar mediante a palavra, mas destruir a nossa oração ou a nossa confissão de fé por causa de palavras que a gente vai despejando por aí. E em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só, querido, só se for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Às vezes, não, eu só estou falando, pastor, só estou falando que está isso, que está aquilo, não promoveu edificação, não promoveu ânimo, não promoveu graça, não, mas eu só estou falando, eu sei, querido, eu sei que as informações lá fora dizem isso, mas mesmo que você fale a notícia, você precisa falar o que Deus fala, porque Josué e Caleb, sim, eles sabiam que lá na terra de Canaã tinham gigantes, mas o que eles falaram? Vamos e possuamos, porque Deus falou. Não é desconsiderar o problema, mas é falar o que Deus falou sobre você. Então, nós precisamos cuidar mesmo, não somente na hora da oração, quando a gente está na igreja, mas a nossa conversa, aquilo que já foi falado aqui. Você não tem nada de bom para falar, querido, não fale nada. Fique de boca fechada. Se for falar, fale fé, fale a palavra. E é interessante que lá em João, capítulo 20, 24, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Jesus aparece para os discípulos
e o pessoal fica animado e tal, e depois Tomé chega lá, e o pessoal, nossa, Jesus ressuscitou. Ele, não acredito, só acredito se eu tocar nas feridas de Jesus, tocar no lado. Passa mais uma semana, Jesus aparece, ele, Deus meu rei, não sei o quê, e Jesus vai lá e exorta Tomé, falou, porque você viu, você crê, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Está vendo o que dá faltar culto? Tomou uma bordoada de Jesus lá, faltou culto, está perdendo palavra, então não perca culto, querido, já toma essa aí. Mas é interessante porque Jesus, querido, ele ouviu, não foi um momento que Tomé consagrou para orar a Deus 3 horas, não, ele ouviu ali o bate-papo, porque confissão, querido, não é 2, 3 minutos, confissão é um estilo de vida, porque lá em Números, deixa eu ver se eu acho aqui, em Números 14, 27, você pode conferir depois, que Deus fala assim, olha, até quando essa comunidade vai ficar murmurando? Às vezes a gente fala assim, não, eu só estou falando a verdade, que é uma maneira politicamente correta de dizer que você está murmurando, mas todo mundo é tentado nisso, querido, mas Deus fala assim, até quando esse povo vai ficar murmurando? Vai ser de acordo com o que eles têm falado. Então, às vezes a gente está vivendo, confessando correto, mas a gente tem que cuidar da nossa boca, porque confissão é um estilo de vida. Só esse adendo aí, pastor Charles. Aleluia, boa noite. Então, na verdade, às vezes a gente fica, quando passa essa questão espiritual, e você confessar a palavra, e você vai investir tempo em meditar na palavra, em confessar a palavra, às vezes a gente tem um pensamento religioso, isso aí é para pastor, é para ministro, né? Não, a palavra ela não faz acepção de pessoas, amém? Então eu tenho que sim exercer fé e a minha confissão a respeito da minha vida, a respeito do ministério, né? Mas você também tem que exercer fé a respeito da sua, amém? Porque a unção, ela vem, a unção no caso, no nosso caso aqui, que é a unção pastoral, ela vem para tratar assuntos específicos para o momento pastoral. Mas quando eu estou na minha vida lá, no meu cotidiano, na minha casa com a minha esposa, eu não sou pastor lá na minha casa. Lá eu sou esposo, eu sou pai, então eu tenho que exercer fé e a minha confissão para gerar aquilo que eu preciso. Não é porque eu sou pastor que as janelas do céu estão abertas sobre a minha vida e caem tudo que eu preciso. Está sim, porque estou confessando assim, mas não é pelo simples título ou nomenclatura que vai acontecer isso. Então, não tem nada a ver o chamado da pessoa com Deus derramar aquilo que ele precisa. Então, todo o corpo de Cristo tem que passar pela fé e confissão para gerar aquilo que é necessário. Porque às vezes a gente cria um pensamento religioso, mas só funciona para ele, só acontece com ele, porque às vezes essa pessoa está fiel na sua fé e na sua confissão. Amém? E eu quero que você abra lá em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10. Deixa eu abrir aqui, que eu bati a mão aqui e fechou. No versículo 19, olha o que ele começa falando aqui, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Se nós voltarmos lá para o versículo 1 e viemos discorrendo tudo lá, está falando a respeito do sacrifício vitalício que Jesus fez, da aliança que ele fez conosco, do benefício que ele fez para mim. Amém? Então, quando eu recebo o benefício da salvação que Jesus fez em mim, aí no 19 ele começa que é para mim entrar com intrepidez nos santos dos santos, não porque eu sou muito bom, não porque eu sou o santão e não porque eu não tenho falha, mas por causa do sangue de Jesus. Aí ele continua o texto, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu,
isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha só, ele fala que é para mim me aproximar, em plena certeza de fé, por causa de todos os versículos acima que ele citou, que Jesus morreu por mim, que Jesus pagou os meus pecados de uma vez por todas, que se Deus não poupou Jesus como sendo seu único filho, como que ele vai me negar as demais coisas? Amém? E aí ele coloca no 23, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então ele não está falando aqui de confissão de pecados. A sua confissão de pecados você fez quando você nasceu de novo. Eventualmente, agora como cristão, você erra, você se arrepende e deixa o seu pecado. E a palavra fala que nós temos um advogado, Jesus, o justo, que ele vai lá e advoga na nossa causa. Amém? Nós não somos pecadores redimidos, nós somos justos, nós somos justificados em Cristo Jesus. E é por isso que eu posso manter a minha confissão. Qual que é a minha confissão? Que não vai faltar, que eu sou sarado, que eu posso ter paz, que eu posso ter alegria, que os meus filhos são benditos, que o nosso ministério vai crescer, que as pessoas que estão ao meu redor vão ser beneficiadas. Tudo aquilo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde? Do Pai das luzes. Então é isso que ele está falando, que eu posso manter a minha confissão. E eu quero que você vá lá para Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Salvar a vossa alma do quê? Se você já recebeu Jesus como Senhor, como que vai salvar a sua alma? Porque quando a gente chega lá no 26, vamos ler o 22 novamente, o 21, e vamos ler o 26, do que a sua alma vai ser salva, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aí no 26 ele fala, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Ou seja, o que ele está falando? Se eu não pegar e não me encher da palavra da fé, não me encher da palavra do Senhor a respeito da minha vida, a minha boca, a minha língua vai enganar o meu coração e a minha religião ela vai se tornar vã. Ou seja, tudo aquilo que eu estou crendo, tudo aquilo que eu estou declarando não vai ter valor nenhum, porque não há uma certeza de fé. Lembra lá de Hebreus, fala que é para nós nos aproximarmos do Senhor com sincero coração, em plena certeza de fé. O que é plena certeza de fé? É você crer e porque crê naquilo que Deus falou. Não na circunstância, não no relatório médico, não em nada que está mostrando o contrário, mas você vai crer, você vai ficar firmado em plena certeza de fé naquilo que Deus falou. Quando eu estou em plena certeza de fé, qual que é a minha confissão? Vai acontecer. Vai acontecer. Eu estava ouvindo o pastor Ed Dufresnes hoje, e ele teve a oportunidade de sentar em um jantar do lado do irmão Reagan. E ele foi pegar, não sei se o sal, o que estava na mesa lá, e ele se declinou assim, e o irmão Reagan estava declarando, vai acontecer. Tudo que o Senhor falou vai acontecer, as suas promessas vão acontecer. Então, o que o irmão Reagan estava falando ali? Ele estava fazendo a confissão de tudo aquilo que a palavra de Deus disse a respeito dele.
E existiam circunstâncias e provações que ele estava passando, mas ele não estava atento, ele não estava ligado na falta ou na circunstância, mas ele estava ligado no quê? Naquilo que Deus falou. Amém? Aleluia. Olha só, queridos, realmente nós vamos ter que sair de um estágio realmente de meninos, sabe? E eu quero que você guarde seu coração, que isso aqui vai ser um rema na sua vida. Você sair do estágio de menino, amados, que eu quero trazer para você, é você não ficar cogitando as coisas por aquilo que você entendeu. Você tem que ficar realmente firmado naquilo que Deus está falando na palavra dele. Sabe, porque é ela que é a certeza, é ela que é a base, é ela que é o fundamento. É ela que realmente vai deixar você andar sobre a manifestação daquilo que Deus quer para a sua vida. Como o pastor Charles estava falando, como o pastor Kelvin também estava falando, né, o pastor Kelvin falando sobre os espias, né, que Josué e Caleb, eles foram ousados. Ele falou, rapaz, nós vamos dominar eles porque o Senhor é conosco. Vamos subir animado. Ou seja, quando você realmente está cheio da palavra, quando você conhece a vontade do seu Pai, quando você conhece a vontade de Deus, né, você vai andar animado. Então já é um primeiro passo nosso, querido. Nós precisamos arrumar a nossa boca. Nós precisamos endireitar os nossos lábios. Nós precisamos colocar um sorriso, amado. Porque, querido, nós precisamos ter uma demonstração. Rapaz, não, eu estou alegre, mas com a cara fechada, desanimado. Sabe, amado, isso aí está trazendo peso para a sua vida. E você não consegue, rapaz, se a palavra, né, ou aquilo que você está falando, não consegue arrastar seu pé, querido, ou abrir a sua boca, muito menos o poder de Deus sobre a sua vida. Você precisa ter uma mudança de comportamento. Sabe, você realmente deixar sair desse estágio de meninice, mas entrar numa maturidade. E essa maturidade, amado, é igual o pastor Charles estava falando agora aqui, com o irmão Rega, dando um testemunho do irmão Rega, vai acontecer. Rapaz, eu não sei como vai acontecer. Cara, mas como? Não sei, rapaz. O milagre você não explica, você recebe. Sabe, queridos? Tem coisas que eu confesso para a minha vida e às vezes a informação ou as situações, os empecilhos, né? As muralhas, dá a entender, parece que não vai acontecer nunca. Mas, amados, é esse o seu posicionamento na fé, na palavra de Deus, você conhecer aquele que falou. Porque quando você conhece realmente a vontade de Deus, amados, você conhece o caráter dele, rapaz, aí vai ser diferente. Porque você não vai estar batendo no peito achando que é você, ou é algo que tem que ser através de você, não. Pode acontecer em você, através de você, mas também pode acontecer apesar de você. Porque quando você entende isso, amado, você não faz parte. Sabemos que Deus, Ele quer que nós estivemos envolvidos com isso. Mas, amado, você entender, amado, que a mão poderosa dele está sobre a sua vida. E eu acho interessante a palavra, o pastor Kelvin falando sobre confiar, o pastor Charles falando também sobre você realmente estar confiante naquilo que você está falando, porque não foi algo que alguém falou, não, mas Deus está falando na palavra dele. E ele diz aqui em Números, no capítulo 23, versículo 19, ele diz assim, ó, Deus não é homem para que minta. Ele já colocou logo um ponto, amado. Ei, eu não sou homem. Aí você fala assim, uai, mas como assim? Ele está falando, amado, eu não sou como a humanidade. Fala, eu vou te dar, agora eu não te dou. Ó, eu vou fazer isso se você fizer algo para mim. Deus não está falando assim. Você não precisa dar nada para ele. A única coisa, amado, ele quer o seu coração. Sabe, querido, porque muitas vezes pessoas acham que, rapaz, o diabo quer roubar das minhas finanças, o diabo quer... Não, é você que está dando a legalidade, você está dando a autoridade através das suas palavras. O diabo ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, amados. Mas o que eu acho interessante, amado, sabe o que ele quer realmente? A sua fé. Porque a hora que ele arrancar a sua fé, amado, acabou. Você vai ser mais um como o mundo. Sabe? Sem expectativa nenhuma. E é interessante que a palavra continua aqui, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Ou seja, ele fez uma pergunta para mim e para você.
Agora, cabe a mim e a você saber responder essa pergunta. Cara, que nível de maturidade eu estou? Se Deus falou realmente isso para mim, se Ele falou, vai acontecer. Não sei como, mas vai acontecer. Agora você tem que entender, amado, Deus realmente falou para você, pela palavra ou pelo Espírito. Sabe, amados, você ser sincero, como o pastor falou, um coração sincero. Sabe, querido, a palavra diz que Deus, Ele conhece uma palavra antes de sair da nossa boca. Ele conhece os nossos pensamentos. Rapaz, mas o que eu acho interessante, amado, Deus está colocando para mim e para você, rapaz, seja sincero com você mesmo. Você realmente está crendo naquilo que eu estou falando para você? E é interessante que a palavra diz também aqui, amado, em Romanos 3:3, o pastor Charles falou na terça-feira passada, ele diz assim, ó, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, se não aconteceu na vida de alguém, porque eles não creram, eu agora vou ser mentiroso, eu vou deixar de ser fiel, você vai me colocar no mesmo parâmetro da crença de que eles estão tendo? Ou seja, você está me igualando como eles, você está me chamando como homens naturais como eles, você está me colocando num nível baixo. E eu acho interessante que Paulo ele diz que nós devemos andar assim num nível, mas de profundidade, nas riquezas de Deus. E nesse nível de profundidade há riquezas de conhecimento e de sabedoria. Porque, amados, quando nós pegamos a palavra de Deus, que é a sabedoria dele, nós não vamos falar, amados, como fossem pessoas aleatórias nesse mundo. Nós vamos estar falando o quê? Sabedoria. Sabe que você confessar a palavra é você falando sabedoria de Deus para as coisas se manifestar sobre a sua vida. Sabe, num tempo como esse de pandemia que está aí no mundo, amados, ei, eu decidi, amados, sabe falar o quê? Falar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, amado, que Ele enviou a sua palavra, lá em Salmo 107, versículo 20, Ele enviou a sua palavra e nos sarou. Ou seja, Ele diz assim, eu enviei a palavra que te cura agora. Eu enviei a palavra que te curou agora. E ele diz assim, aí, a mesma palavra que eu enviei para te curar, que te curou, que manifestou a cura, é a mesma palavra que preserva a sua vida. Ou seja, a mesma palavra que mantém saudável. Rapaz, eu crendo nisso, eu vou confessando isso, amado, sobre a nossa cidade. Sabe, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre as pessoas aqui do nosso país. Sabe o que eu vejo, queridos? Pessoas influentes, amado, lá fora. Ontem, eu conversando com um rapaz, eu cheguei, cara, e aí falei, ó, não, mas não vai, aqui da onda não vai ter, cara. Nós estamos crendo, nós estamos declarando aqui nossa cidade protegida, né, as pessoas. Não, sim, pode ser, vai acontecer. Meu irmão, se você não estiver cheio de convicção de que Deus faz pela sua palavra, você abraçava ele e falava assim, realmente. Sabe por quê? Porque existia uma patente natural na vida dele sobre a minha vida. E aí eu vou concordar com a pessoa, com a que o mundo fala ou com Deus? Sabe, queridos? A palavra diz aqui em Romanos 9:6, a palavra diz assim, ó, eu não estou dizendo que a palavra de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Ou seja, amado, a palavra de Deus, ela não perdeu o poder dela. É por isso, amado, que nós estamos tendo esse zelo e esse cuidado para com vocês. Fale a palavra e deixe a palavra criar a atmosfera, o ambiente ao qual Deus tem para a sua vida. Amém, pastor Kelvin? Glória a Deus, assim como o pastor Júnior tem falado, que a palavra de Deus é a sabedoria de Deus, né? E nós precisamos decidir crer na palavra e concordar com Deus, porque quando nós aceitamos o medo, aceitamos qualquer outra informação, basicamente nós estamos diante de Deus e falando assim, Deus, ó, eu sei que você é poderoso, mas esse vírus aí, você perdeu feio, hein, Deus? Esse vírus aí, porque é isso que acontece, querido. Às vezes a gente quer fantasiar algo, mas quando nós evidenciamos mais as circunstâncias do que Deus, nós estamos falando, olha, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, mas você perdeu de colocar um feijão no meu prato hoje. Você é pobre para me dar um feijão, hein? É isso que nós fazemos, querido. Nós consideramos mais a circunstância do que o poder de Deus. Então precisamos mesmo decidir por concordar com Deus, por concordar com aquilo que Deus fala na sua palavra. Eu gostei do que o pastor Charles falou, que quando nós falamos confissão, às vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça é
a confissão para arrependimento. Sim, quando nós erramos, nós precisamos confessar diante de Deus em oração e pedir perdão a Ele. Agora, existe outro aspecto da confissão, que é a confissão diária, a confissão que nós temos que ter como estilo de vida, eu já falei aqui. E até o pastor Charles falou que no meio do almoço, né, o irmão Reagan estava confessando a palavra, ou seja, é um estilo de vida. Ele não estava, não, agora entrei aqui no meu modo pastoral e agora que funciona a confissão. Não, ele estava ali como marido, pai, né, com os amigos dele, mas ele estava na sua posição de confissão. E eu acho interessante porque em Hebreus 10, 19, como o pastor Charles leu aqui para a gente também, fala sobre a intrepidez ou ousadia para entrar diante de Deus e falar com Ele. E essa palavra intrepidez, ela significa ousadia para falar, cara. E isso é poderoso, porque quando a gente se rende ao medo ou a uma circunstância, a primeira coisa que a gente faz é ficar quieto. E quando a gente aceita o medo, aí a gente começa a falar medo. Então a primeira coisa que a gente deve considerar quando surge o medo, ou uma informação que ela às vezes transcende o natural, a nossa capacidade de pensar, é ficar quieto. Então precisamos romper com esse silêncio e falar a palavra, porque se a gente medita no medo, a gente vai começar a confessar incredulidade, né? Por isso é necessário entender o caráter de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Timóteo era um pastor jovem de uma igreja muito grande, e tanto na primeira carta quanto na segunda carta, Paulo começa a exortar a Timóteo a ficar firme na fé, se lembrar do dom que ele recebeu e que ele tinha um verdadeiro dom, porque diante de um cenário que vai te confrontar, se você não confrontar o cenário, você vai ficar em silêncio. E se você continuar no cenário, você vai começar a falar incredulidade. Então Paulo estava relembrando Timóteo da palavra que estava dentro dele, mas que Timóteo não estava exercitando essa palavra que estava dentro dele. Como exercitando? Confessando, trazendo à memória dele aquilo que traz esperança, aquilo que Deus falou sobre a vida dele. E no versículo 6, Paulo diz assim, olha, por essa razão, pois eu te ademoesto que reavive o dom que Deus te deu pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem te dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra aqui, covardia, contrário de intrepidez, se intrepidez é ousadia para falar, covardia é quando você fica em silêncio. E precisamos mesmo, diante de todo e qualquer cenário, falar o que Deus diz sobre nós. E volta a falar, as circunstâncias não são mais fortes ou maiores do que Deus. Deus está acima de todas essas coisas. Agora nós precisamos colocar a nossa mente na palavra para confessar isso. E como bem foi falado aqui, o diabo não tem qualquer poder e autoridade sobre nossas vidas. O único poder e autoridade que ele tem é se a gente delega autoridade para ele. Eita, isso é possível? Isso é possível. Eu até me lembrei de uma passagem aqui. Isso é em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, Paulo diz assim à igreja, a quem perdoarem alguma coisa, também eu, porque aqueles a quem você perdoarem, eu também tenho perdoado, porque por amor de vocês, fiz na presença de Cristo, para que não seja vencido por Satanás, porque eu não ignoro o seu ardis, ou suas estratégias, ou deixa eu ver o que colocou aqui, seus propósitos. O que Paulo estava falando aqui? Ele poderia andar numa prática de falta de perdão, e por causa da falta de perdão, lembra que Jesus fala que se a gente não perdoar, as nossas orações não seriam ouvidas? O que acontece quando a gente deixa de perdoar, ou deixa de praticar a palavra? Nós estamos dando terreno para o diabo atuar. Então, nossa, eu estou orando, não acontece nada, porque você mesmo travou a sua vida, travou o seu caminhar cristão por causa de uma território que você deu ao diabo para trabalhar. Nossa, eu estou orando por uma intervenção na minha família, estou orando por uma intervenção financeira, mas aí o Espírito Santo te lembra, mas você precisa perdoar, porque enquanto você perdoar, eu não posso agir. Então é interessante que Paulo diz aqui, olha, eu realmente perdoei na presença de Cristo, porque eu não ignoro que o diabo
tem essa estratégia dele. O poder de Deus é maior, mas também eu não posso ser tolo de agir do jeito que eu tenho que agir, do jeito que eu acho que tem que agir, eu tenho que agir conforme a palavra. O poder de Deus, para isso ficar firmado em você, é muito maior, a inteligência de Deus é muito maior do que do diabo, mas a gente não pode andar em tolice. Amém? Pastor Júnior? Aleluia. Então, é interessante que isso pode estar passando na sua mente, que, então vocês estão falando que a gente tem que convencer Deus daquilo que Ele tem que fazer, né? E esse é o pensamento e o sentimento de muito cristão. E o cristão tem que fazer mesmo. Mas nunca pode estar no teu coração o intuito de você fazer essas coisas para convencer Deus a respeito de nada. Porque Deus, Ele já está convencido a nosso respeito. Eu gosto de ilustrar isso quando a gente lembra de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Ele já deu o final daquilo que ia acontecer. Então, todo aquele trabalhar de Deus no coração de Abraão foi para gerar fé. Então a confissão de Abraão não foi para convencer Deus, porque Deus já tinha dado o resultado final. Na verdade, a confissão de Abraão, quando ele falava que ele era pai de multidões, ele trocou o nome de Abrão, que era pai exaltado, para Abraão, que é pai de multidões, ele estava, na verdade, confessando para gerar fé no seu próprio coração. Então, eu falo a palavra porque creio, e eu creio porque falo. Então, é uma aliança, é um círculo que não para. Mas não é no intuito de convencer Deus. Deus, Ele já está convencido a nosso respeito. Então, quando eu creio na palavra, eu confesso a palavra, é para isso gerar fé e certeza no meu próprio coração, porque quando essa fé é estabelecida no meu coração, independente das circunstâncias, é onde o Senhor tem a oportunidade de agir na nossa vida. Então vamos voltar lá para Marcos 11, 23, e vamos só ressaltar algumas coisas aqui, ó. Marcos 11, 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Queridos, eu estou convencido, e eu estou crente nisso, de que o Senhor não colocou isso aqui só para encher a Bíblia, porque não tinha o que fazer, tinha espaço, Ele colocou isso aqui. Se não fosse verdade, Ele não ia colocar isso aqui na sua palavra. Então, ele é enfático em falar, ó, se alguém disser, todos estamos na categoria de alguém. Ele não está falando se o pastor, se o evangelista, ou se você é crente, ou se você não é crente, ele está falando alguém. Alguém. Se você falar crendo no coração, vai acontecer. E aí, quando a gente passa para o versículo 24, ele diz assim, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então, quando eu oro, eu já tenho que crer que já é meu. Lembra a fé, a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vem. E quando a gente vai lá para Lucas 15, eu quero fazer uma comparação aqui com Lucas 15, de Marcos 11, 23 e 24 com Lucas 15, que é a passagem do filho pródigo. Mas eu quero falar a respeito do filho mais velho, não do filho pródigo. Quando a gente chega lá, no versículo 29, todo o contexto da história, você sabe que o filho pegou a herança dele, saiu, gastou do jeito que quis o dinheiro e voltou, o pai deu uma festa, e quando o filho mais novo volta, que gastou toda a fortuna do pai, o filho mais velho está trabalhando na lavoura do pai, nos rebanhos, e quando ele escuta toda aquela festança lá, ele vem irritado com o pai por causa daquilo. E no versículo 29 de Lucas 15, ele diz assim, ó, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
tu mandastes matar para ele novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Rapaz do céu, esse camarada era dono de uma herança, ele era dono de uma fortuna, dono de bezerro, de cabrito, de vaca, de bode, de tudo que pensar. Mas quando a gente vem aqui em Marcos 11, 24, ele fala: por isso vos digo, tudo que oração pedides, que acontece? É seu. Por que esse camarada aqui estava vivendo só no suor, e trabalhando, e comendo só um pãozinho com água, e não estava se alimentando de um cabrito, fazendo churrasco, assando picanha, seja lá o que for, na analogia do nosso tempo hoje? Porque ele não teve coragem de abrir a sua boca e pedir. Porque ele estava filho se achando servo. Nós não somos mais servos, hoje nós somos filhos. Toda a herança é nossa. Só que para isso poder operar na nossa vida, para isso poder se manifestar na nossa vida, nós precisamos abrir a nossa boca e falar. Por quê, pastor? Porque Deus deixou estabelecido assim na sua palavra. Então não tem como a gente ir contra a palavra e receber os benefícios da palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, como o pastor Charles estava dizendo, e ele falou que em Marcos 11, 22, né? E sobre não queremos de modo nenhum convencer a Deus, até porque quando nós sabemos o que é a vontade de Deus, então nós podemos agir nessa vontade. Até quando Pedro andou sobre as águas, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. Ele não saiu do barco até ele saber a vontade de Jesus. Senhor, se é tu mesmo, manda isso até ti sobre as águas. Se Jesus falasse: não, Pedro, espera aí no barco. Então beleza, vou esperar aqui no barco. Mas aí Jesus falou: vem. E pode até ser que a fama de Pedro, ele caiu, o pessoal de certo ficou caçoando ele, que ficou tudo molhado lá, não sei, eu imagino essas coisas, né? Mas tinha 12 no barco, querido, só um andou sobre as águas. Os outros poderiam até, mas ele caiu, ele falhou, mas ele andou, ele teve que ir e ele teve que voltar. Ele perguntou a vontade do Senhor, soube e ele colocou os pés sobre as águas. Será que não teve alguém que falou: rapaz, será que eu pergunto se eu posso ir também? É uma experiência única, querido. Não sei se aí os pastores aqui já tentaram andar sobre as águas, né? Mas aí foi Pedro, ele teve essa oportunidade de andar sobre as águas. E o que eu quero falar bem rapidinho é a vontade explícita de Deus nas Escrituras e a vontade dele a descobrir. O que eu quero dizer com isso? Algumas coisas como, por exemplo, cura, prosperidade e entre outros assuntos, a palavra de Deus deixa clara qual é a vontade de Deus. Existem outras coisas, querido, que são coisas, a vontade de Deus, que você precisa descobrir. Por exemplo, Paulo, ele ora para as igrejas para que tenha espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento da vontade de Deus, do chamado de Deus sobre a sua vida. Pastor, qual que é o meu chamado? Para onde que eu tenho que ir? Qual que é o emprego? Quando que eu tenho que casar? Quanto que eu tenho que ajuntar? Qual carro que eu tenho que comprar? Querido, isso você tem que se resolver com Deus. Agora, assuntos como, por exemplo, a cura, a prosperidade, Deus já deixou escrito. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, não é bem assim. Eu acho que não é assim. Geralmente esse acho é um acho que não tem nada a ver com a Bíblia. Tinha que ser assim: eu acho porque eu li, eu ajuntei tantos versículos, e beleza. Agora quando eu acho porque eu acho, vem um vento na cabeça e toma essa doutrina. Agora, nós não devemos achar, nós devemos ir até a palavra de Deus e saber qual é a vontade dela. Então, volto a dizer, vontade de Deus explícita, procura na Bíblia. Agora, para onde você vai, trabalho, emprego, com quem você vai casar, isso você pode perguntar a Deus. E até essa questão da confissão, porque em Marcos 11, 22, né, Jesus fala assim: tende a fé de Deus, ele dá o princípio da fé, de confessar. Mas ele era Deus. Rapaz, eu não sei se eu ia ser tão abusado de Jesus falando para mim: Jesus, a figueira secou. Ele fala assim: tenha fé de Deus. Mas você fala isso porque você é Deus. Não sei se eu ia ter essa ousadia de
remendar Jesus, né? Mas se Jesus falou para ter a fé de Deus ou a fé do tipo de Deus, então é porque pode ter a fé do tipo de Deus. Mesmo que nós não tenhamos a fé no nível de Deus, se Jesus diz que nós podemos ter, então nós podemos ter. Precisamos agora desenvolver. Agora o que a gente não pode eu acho que não é bem assim. Rapaz, o versículo está escancarado aqui. Esse negócio de eu acho, não é bem assim, aí já é algo da nossa mente, precisamos mesmo ser humildes o suficientes para a gente, Senhor, a tua palavra está falando isso aqui, eu não estou entendendo. Esses pastores estão falando isso daí, eu não estou entendendo. Espírito Santo, me ensine, porque é o papel do Espírito Santo. Querido, eu não estou falando que a gente sabe de tudo, mas quando a gente não entende algo, ou é algo que desafia o nosso nível de fé, por exemplo, Senhor, manda aí ter contigo sobre as águas. Ele fala, vem. Espera aí, Espírito Santo, me dá a revelação desse negócio, que esse negócio meu caroço de feijão aqui não está compreendendo. Querido, isso é lícito. Nós precisamos mesmo ter uma atitude de, Senhor, a sua palavra está dizendo aqui que se eu falar para o monte, ele vai. Mas me traga a revelação disso aqui, eu preciso saber. Se você tem essa disposição, eu tenho certeza que Deus vai trazer revelação, conhecimento, porque o Espírito Santo que habita, que estava sobre o Senhor, habitando nele, que habita em nós, habita em você também, querido, e ele vai falar a mesma coisa que Jesus falou. Amém? Pastor? Aleluia. Então, queridos, olha só. Hoje você teve várias bases bíblicas, né, a respeito de confessar a palavra, e a palavra é o poder criativo de Deus, é a vontade de Deus sobre a sua vida, é a eficácia de Deus sobre a sua vida. A palavra, ela te dá meios para você andar em coisas que você jamais imaginaria que ia andar, né? Desfrutar de coisas que jamais você imaginaria que ia desfrutar, né? Ou operar em coisas que jamais você imaginaria. Ou seja, a palavra de Deus, ela trouxe uma capacidade, né, uma habilidade sobre a sua vida. E à medida que você se enche disso, amados, pode ter certeza que você vai ter dias felizes. Eu acho interessante, a palavra diz aqui, em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, a palavra diz assim, ó, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Rapaz, que coisa poderosa. Olha só, amados, a Bíblia é muito clarinha para nós, olha, pois quem quer amar a vida, queridos, eu quero amar, você também quer. Quem quer ter dias ruins na vida, amados? Eu não quero, e também eu sei que você também não quer. Mas a palavra também, ela vai se completando, ela vai se manifestando, ela vai se esclarecendo, queridos. Sabe? Porque ela fala assim, ó, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, ele diz, refreia a língua. Ei, a sua língua tem que estar, amados, no freio de mão puxado. Sabe? Traga um contexto realmente para um carro. Desgovernado, sua língua não pode ficar na sua boca desgovernada, queridos. Tem gente, quando eu vi falei. Não, amados, não é assim não. Não é assim. Você tem domínio sobre isso. Então, quando você entender isso, amado, que você não precisa mais, sabe o que acontece isso, queridos? Isso aí é porque está cheio, seu coração está saindo na sua boca. Jesus já matou essa charada sua. Isso aí já passou, isso aí, essa pegadinha não serve mais, amado. Quando eu vi, falei. Não, é porque você está cheio disso, é por isso que você falou. Mas quando você entende, amado, que você pode refrear a sua língua e sair de você palavras que vão edificar, palavras que vão abençoar, porque uma pessoa que foi abençoada, amado, ela não tem como amaldiçoar uma vida de outra pessoa. Então você não entendeu o papel que Jesus fez sobre a sua vida. E é interessante que a palavra diz assim, ó, e evite os seus lábios falar dolosamente. E esse dolosamente, amado, quer dizer preparar uma isca. E é interessante que a palavra diz aqui, ó, em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 10, diz assim, ó, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Rapaz, que coisa poderosa, amados. Sabe o que o Senhor está trazendo para nós, queridos? Ele está falando, ó,
Você está olhando para o passado, achando melhor do que você está vivendo hoje. Amados, você não abre a sua boca, amados, para falar coisas que você acha que não tem como funcionar. Porque você está numa aliança muito maior, muito mais poderosa, queridos. Você está olhando para trás e olhando, rapaz, na época lá eu vivi uma vida melhor do que eu estou vivendo hoje. Quem falou isso para você? Ei, no passado tu eras trevas, filho da ira. Hoje tu é filho de Deus. Como você pode abrir a sua boca e achar que o que você vivia o ano passado era melhor do que esse ano? Como você pode falar, abrir sua boca para falar que quando tu estava nas trevas era melhor do que tu está na luz hoje? Não tem como isso, amado, isso é uma mentira. Você está plantando coisas para a sua vida. E eu acho interessante, eu fiz isso aqui, queridos. Os pastores têm mais alguma coisa para falar? Não? Então, amém. Então eu vou falar bastante, hein? Aleluia, eu gosto de falar, amados, eu gosto de falar a palavra, porque eu sempre gosto de falar isso, sabe? Se eu não estiver animado na palavra, amado, nada vai me animar mais, tá? Porque é a única coisa, amado, que eu vi, que realmente tudo muda e ela continua. É segurança para mim, é segurança para você. Você pode achar, rapaz, esse guri está ficando fanático. Não, eu sou apaixonado por Cristo, pela palavra dele, sabe? Eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei o que ele pode fazer na sua vida, e eu dou crédito naquilo que ele diz, porque é infalível isso sobre a sua vida, amém? Então, abra a sua Bíblia rapidamente, e eu quero, amado, que você faça isso de confissão sobre a sua vida, sabe? Rapaz, eu não vou mais ficar falando então, Júnior, que as coisas passadas eram melhor. Isso, troca aí essas palavras, essas informações, né, esses desejos, e vá falar aquilo que realmente é eficaz para a sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Salmos capítulo 23, versículo 6, né, e você deve estar confessando isso sobre a sua vida, você deve estar esperando isso sobre a sua vida. Aleluia, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh, aleluia! Que confissão maravilhosa você pode estar fazendo sobre a sua vida. Pegue isso, amado, escreva, pinte, faça coisas maravilhosas. A minha filha Amanda é interessante, quando ela vem aqui, né, para aqui da Ona, ela faz uns escritos lá assim e coloca na geladeira. Ela vai nos banheiros, vai colocando em cada lugar, ela vai pintando e vai escrevendo umas coisas lá. Sabe, querido, isso aí são realmente versículos para você estar confessando sobre a sua vida. Sabe, amados, eu era uma pessoa, querido, que eu olhava algo, eu ficava impressionado. Impressionado, sabe com o quê? Às vezes a conta de fatura de energia chegava, a conta de luz chegava, sabe? A água chegava, a conta de água chegava. Rapaz, eu ia me envolver para a minha família. Ó, você para de gastar assim, está gastando muito desse jeito, gastando muito daquele. Amados, faça diferente. Pega aquele papel lá, coloque ele lá, e você coloca lá, está pago. Sabe, querido, você não precisa negar o valor, você não precisa negar a conta, mas você não precisa concordar com a conta. Você não precisa concordar com o que a conta está falando para você. Você não vai me pagar esse mês. Mas você abrir sua boca e colocar lá, e escrever lá, está pago. Aleluia. E olha só, em Salmos capítulo 68, deixa eu buscar outra versão aqui que está mais... em Salmos, capítulo 68, aleluia, no versículo 19, oh, aleluia, olha só, a palavra diz assim, na LTT, diz assim, ó, bendito seja o Senhor, o qual de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Olha só, amados, a palavra está falando para mim e para você, que Deus, bendito seja o Senhor, o qual de dia, um dia sim, um dia não. Um dia Ele te dá um benefício, no outro dia Ele não te dá um benefício, no outro dia Ele não dá também, aí você está meio emburradinho, Ele não te dá também. Não, não está falando isso, amado. Ele está falando para mim e para você que diz assim, ó, bendito seja o Senhor, o qual de dia em dia nos carrega. Eu não vejo uma pessoa passar carregada, imagina uma caminhonete carregada. Ele colocou lá uma garrafinha de Guaraná lá dentro da carroceria da caminhonete. Não é assim, não. É carregado mesmo, amado, de benefícios. Amém. É isso que você deve colocar na sua boca. Ei, hoje é o dia que o Senhor está trabalhando ao meu favor. Hoje é o dia que os benefícios da palavra estão sendo carregados sobre a minha vida. Amém. Aleluia. E em Isaías 64, aleluia.
Em Isaías 64, no versículo 4, nós estamos finalizando aqui hoje. Olha o que a palavra diz aqui, ó, porque desde Isaías 64, 4, e você deve colocar isso para a sua confissão, Deus trabalhando ao seu favor. Como isso? Veja pela palavra. Ele diz assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Oh, aleluia. Sabe, amados, você começar o seu dia, né, com essas confissões, Salmos 23, 6, Salmos 68, 19, Isaías 64, 4, sabe, tem várias outras, amados, que você pode estar confessando sobre a sua vida, mas, irmão, sabe que é isso aí para ver se vai acontecer? Não, vai acontecer sobre a sua vida. É a verdade sobre a sua vida. Sabe, você não pode colocar a palavra como fosse para ver se vai acontecer. Não, ela já está em manifestação. Você precisa atrair isso como? Pela fé. Então, amados, quando você coloca isso, amados, olha só que coisa poderosa. Você acordar de manhã, se acordando, e, né, despertando, e você falar assim, rapaz, hoje é o dia que o Senhor, aleluia, está trabalhando e vai trabalhar ao meu favor. Aleluia. Sabe, queridos, a palavra diz que Deus deu uma palavra para Josafá para que ele fosse numa guerra contra 3 reinados poderosos. E ele falou, ó, sabe o que você vai fazer? Abre a sua boca só e diga, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele diz, amado, que ele venceu uma guerra sem um golpe de espada. Ei, as suas palavras vão levar você à vitória. As suas palavras, alinhadas com o que a palavra de Deus diz, amado, vai fazer coisas que você jamais poderia fazer. Pessoas, elas vão começar a olhar, falar, rapaz, eu nunca vi isso acontecer numa época de pandemia. Eu nunca vi uma pessoa prosperar numa época de falta. Um caos acontecendo e eles avançando. Por quê? Porque Deus está trabalhando ao meu e ao seu favor. Aleluia. Pastor, tem alguma coisa para falar, pastor? Pastor Kelvin? Aleluia. Pode passar aí, meu irmão. Olha só, amado, nós temos uns livros maravilhosos aqui do pastor Bud, tá? E esse daqui é Você Nunca Estará Só. Aleluia, poderoso demais, amados. Receba a sua cura. Amados, eu posso ser meio suspeito, né? Mas esse é um livro também nós indicamos no Centro de Cura. Que coisa maravilhosa, queridos. Rapaz, esse homem, amado, ele veio, ele foi um obediente à palavra. Deus disse para ele, ó, vá para o Brasil e ensinar fé ao meu povo. Aleluia. E ele veio, amado, realmente ministrando aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. E esse outro aqui, uma vida de alegria. Queridos, eu lembro como fosse hoje. Nós lá na escola, na conferência de ministros, né? E estava até vindo eu, o pastor Charles e mais outras pessoas assim, e o pastor Bud veio, e passou no nosso meio assim, irmãos, ele começou a dar uma buzinada assim, ó, sai da frente, rapaz, dando aquela gargalhada lá na frente, lá ele começou a rir. Amados, eu nunca vi esse homem realmente triste, sabe, queridos, sempre, amado, estava ali um sorriso, e ele, amados, realmente ele nos ensinou, pela palavra e pela demonstração do seu agir, né, pela sua espontaneidade, de viver realmente uma vida de fé. Sabe, queridos, eu quero isso, que você também esteja isso praticando sobre a sua vida. Pega esses livros, né, procura aí, vai estar passando o telefone do pessoal da mídia aí, da igreja. Busque saber como você comprar, os valores. Amado, você não está comprando, né, não existe valor, na verdade é um investimento para a sua vida. Sabe, querido, é algo que você possa estar realmente se alimentando, para quê? Para que você possa viver uma vida realmente eficaz nessa terra. Amém? E lembrando que nosso culto de domingo vai começar a funcionar nesse domingo agora, e algumas restrições vão ter, né? Como pessoas do grupo de risco não vão poder estar aqui, crianças de 12 abaixo também não vão poder estar, e vai ser passado nos grupos da igreja e também, né, pelas mídias, como vai funcionar certinho. Fica ligado. Rapaz, vai ser um tempo maravilhoso, um tempo de alegria.
ver você aqui, querido, juntamente conosco, você que permaneceu firme na palavra. Eu sei, amados, que um povo se levantando poderosamente, assim como foi ali Davi com aquele povo ali, aqueles 400 homens, amedrontados, né? Entraram dentro de uma caverna, mas saiu dali um grande exército. Eu sei que isso nós estamos fazendo aqui, amado, não está sendo em vão. Não, isso aqui não é para mim, está aparecendo, pastor Charles, pastor Kelvin, aparecendo nas mídias, não. Mas isso aqui é para poder levar uma palavra que realmente traz um resultado poderoso sobre a sua vida, tá? Um abraço e shalom sobre a sua vida. Aleluia.